Está no ar mais um Zona Mista aqui do podcast da Somos Liverpool. E se você viu a imagem da capa deste episódio, se você viu a intro desse episódio, você já sabe quem é a estrela maior do Zona Mista de hoje. Eu confesso, já falei para ele no pré-jogo, eu tô realizando um sonho de criança, porque é minha referência em muita coisa do jornalismo, em muita coisa do futebol. E antes de apresentar os meus amigos, eu preciso apresentá-lo porque hoje a tietagem está liberada, pelo menos para mim. Jean Oddi, prazer imenso ter a sua presença aqui. Já falei bastante antes da gente começar. Um sonho realizado nesse Zona Mista. Seja bem-vindo demais. Aqui só vem quem tem a qualidade lá no alto. E agora você jogou o sarrafo lá para cima. Fala, Diego. Bom, obrigado aí pelo convite, obrigado por todas as palavras que você, por essas agora no ar, mas também por tudo que você me disse antes do programa. Fico ainda mais feliz de ter aceito o convite de vocês e bora lá, vamos conversar aí por uma horinha mais ou menos, que estou à disposição de vocês. Eu vou soltar a galera aqui rapidinho, porque o que não vai faltar hoje é pergunta. Orlando, começo contigo. Seja bem-vindo de mais um Zona Mista daqueles. Já peço a vocês perdão, porque provavelmente eu vou gaguejar. Primeiramente, obrigado, Jean, pela presença. Obrigado, Diego, todos os colegas de mesa. E obrigado ao ouvinte, porque graças a vocês nós estamos aqui conversando com o Jean Oddi. Se não fosse vocês dando aquele apoio, aquela moral, sempre apoiando o nosso serviço, não estaremos aqui. Nick, bem-vindo. Mais um ZM, Nick. Mais um, outro para a coleção, graças a Deus. Um bom dia, uma boa tarde, boa noite, uma boa madrugada, meu ouvinte favorito. Jean, é um prazer estar com você, é um prazer dividir a mesa com todos vocês nesse momento. Para o podcast é maravilhoso. Como todo mundo está falando aqui, é uma experiência maravilhosa. Conversar de futebol, aprender futebol, uma nova visão, uma nova experiência com quem é reflexo. Eu comecei a acompanhar futebol mais tarde que todo mundo, sou mais novo. E ver alguém que eu sempre estudei os textos e escutei as análises pela tela e conversar ao vivo, para mim é algo muito especial, muito prazer. E vamos embora. Dani, você que tá direto de Liverpool, bem-vindo demais. É isso, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que nos ouve. Mais um Zona Mista, mais uma entrevista. Agradecer demais o Jean e vamos lá para dar sequência que o tempo urge. Emi, minha amiga do coração, bem-vinda. Que convite, hein, Emi? Sua estreia no Zona Mista, Jean Oddi. E presente, hein, Diego? Eu sei o quanto você estava ansioso para isso hoje, né? Eu agradeço o convite. Eu não sou fixa aqui do Zona Mista, na verdade somos Liverpool, eu sou do seu outro projeto, né? Mas agradeço o convite aí. Agradeço muito ao Jean pelo tempo, pela disponibilidade, né? E aos meninos também, meus amigos também queridos aqui, de conversar sobre o Liverpool. E agora a gente vai conversar sobre o mundo de futebol. E o cara que tá comigo desde o episódio 01, junto com o Dani, Rodrigo. Chegamos, Rodrigo. Jean Oddi conosco. Salve, salve, nossos queridos ouvintes, boa noite a todos, um salve aos amigos da mesa, mais uma vez, o Jean, muito obrigado aí, né, por ter aceito o convite, consegui chegar a tempo, né, tava na correria para chegar do trabalho, cheguei correndo, voado, sai, já peguei o celular, já saí conectando, muito obrigado aí, é muito importante pra gente essa participação, não só sua, mas de todos os nossos Zona Mista, né, e, pô, você é um cara gigantesco no meio do mundo esportivo, né, futebolisticamente falando, fã, né, fã dos canais ESPN, aqui em casa não tem ninguém vendo na televisão, tá nos canais ESPN, acompanho desde sempre, desde a época de ouro lá do José Trajano, etc, sou um pouco mais velho, então já vem de longa data e estou muito satisfeito de poder contar com você aqui nesse nosso humilde projeto, é de coração, mas a resenha é boa, galera, é muito boa, então vamos para cima, obrigado. Jean, eu vou começar aqui esse bate-papo. Você que começou bem cedo, eu estava ali no início da minha vida acompanhando futebol. Tudo começou para mim acompanhando as colunas do IG, enquanto você falava muito de futebol e futebol italiano. Depois você foi correspondente na Itália até desembarcar de vez aqui no Brasil.
cair ali nos canais ESPN e nos brindar com um conteúdo absurdo de futebol. Confesso que a minha visão de futebol vem muito do que você acredita. E conta pra gente como é que começou tudo isso e como que caiu o Jean Oddi na Itália. Como que você foi parar como correspondente na Itália? Tá bom, então, cara, assim, eu trabalhar com futebol, eu não era aquele, assim, eu sempre fui um moleque maluco por futebol, desde de criança, sempre acompanhei muito, mas não era uma ideia trabalhar com futebol, tanto que eu vou te dizer que, assim, a primeira faculdade que eu fui fazer era uma faculdade de administração de empresas, cara, aí fiquei um ano e já desisti. Aí eu não era um grande aluno, para dizer bem a verdade, né? Aí fiz rádio e televisão na FAAP, entrei em rádio e TV na FAAP, e você vê como é o destino, né, cara? Chegou no terceiro ano, eu já tinha feito 3 anos de rádio e TV, eu falei, meu, esse negócio de TV não é comigo, não, né? Luz, estúdio, e tal, não tô afim. Em geral é um ambiente com muito ego, né? De muita, acho que. E aí eu acabei fazendo jornalismo, né? Transferi depois de 3 anos de rádio e TV, eu transferi para jornalismo que eu considerava algo mais amplo, tal, e que poderia me servir para outras coisas, não só para rádio e televisão, né? Fiz o jornalismo na PUC e nesse meio de caminho aí aparece uma possibilidade de trabalhar na Placar, que foi a minha primeira, assim, a Placar, obviamente para vocês não tem o mesmo peso, mas para um cara da minha geração, de 51 anos, é um negócio assim, era o que havia de mais legal na imprensa esportiva. Então, quando eu consegui isso através ali de entrevistas, tal, para entrar na Placar, foi um grande feito, assim, foi uma alegria absurda. E era uma época que os RHs não eram tão rígidos, vamos dizer assim. Então eu era estagiário que deveria passar 4, 6 horas por dia lá, e eu passava, cara, 12 horas. Eu chegava às 9 da manhã, saía às 9 da noite, felizão, assim, sabe? Curtindo tudo que eu fazia, e tal. Então foi uma grande escola. Só que aquilo durou pouco, porque na época os caras que eram chefes da Placar, né? O chefe de redação, que é o Leão Serva, não sei se vocês sabem quem é, um cara que inclusive comandou os debates da cultura, né? Debates mais recentes de política e tudo mais. Ele era o chefe de redação e ele ia para um projeto que era o IG, que a gente nem sabia direito o que era. Ele falou: Eu não posso te falar o que é, mas você deve imaginar que se eu estou indo e que se o Matina Suzuki, que na época era o chefe do núcleo ali, um cara também muito grande no jornalismo, se ele também está indo, é um negócio grande. Então eu fui com eles para criar praticamente o IG. É um negócio muito legal, assim, porque tinha ali muito dinheiro para criar um projeto novo e foi o primeiro lugar da internet brasileira que criou conteúdo específico, né, de internet, né? Até então você tinha o UOL, que era um portal que tinha as notícias da Abril, tinha as notícias da Folha, os conteúdos da Abril, né, das revistas, e tal, mas ninguém fazia conteúdo para a internet. E a gente começou a fazer ali, e eu pude participar desse processo, então foi muito legal, muito rico. E eu fiquei no IG de fato um bom tempo. Quando você falou que lembrava de mim no IG, cara, eu estava achando que era a minha segunda passagem do IG, né? Porque aí, enfim, eu vou resumir, mas eu voltei para Placar e da Placar eu voltei para o IG depois, até que eu me firmo apenas na ESPN. Mas então você acompanha realmente desde muito cedo ali. É, E a Itália foi um negócio que, na verdade, cara, não foi um caminho profissional que eu encontrei. Ali era satisfazer um desejo pessoal. Quando eu saio da minha primeira passagem pelo IG e vou para a Placar, eu vou com a promessa do meu chefe de ser contratado, de CLT, porque eu tinha todos os benefícios possíveis, né, no IG e tudo mais. E aí aquelas coisas de consultoria, proíbe contratação, proíbe isso, proíbe aquilo, e eu não fui contratado. E aí chegou uma hora que eu falei para o meu chefe, olha, como essa contratação não está saindo, eu não quero saber. Eu já estava velho, vamos dizer assim, para fazer isso. Mas eu estava com 29 anos e falei: olha, eu tenho um sonho de morar na Itália, tenho uma relação muito forte com a Itália, por causa da minha família, por causa do meu avô, eu quero ir. Então, já que não rolou, eu vou para lá. E aí, o meu chefe, que era um cara muito legal, que é o Serginho Xavier Filho, não sei se vocês conhecem do Sport TV.
Ele falou, cara, então vamos fazer o seguinte: você vai para lá, eu continuo te pagando, você trabalha como correspondente da Placar lá, e se você conseguir cuidar do site, que era o que eu fazia à época, eu cuidava do site da Placar. Se você conseguir cuidar do site de lá, der um jeito tecnologicamente de resolver isso, eu continuo te pagando e você cuida do site de lá. E foi o que eu fiz. Aí eu corri para achar soluções tecnológicas, né? Na época não eram as coisas tão fáceis como hoje. E fui para lá e morei um ano em Roma e foi maravilhoso, assim, porque eu pude continuar recebendo, não precisei nem procurar emprego lá. Trabalhei, né, fazendo, produzindo conteúdo para Placar e até para outras revistas da Editora Abril. Então foi um ano muito legal e depois eu voltei para a Placar, fiquei mais uns bons anos na Placar como editor da revista e até que acabou pintando o convite da ESPN, isso já faz mais de 16 anos que eu estou na ESPN, cuidando ali, agora só como comentarista, mas antes cuidando do site, como editor-chefe da revista da ESPN. Enfim, tive várias atuações na ESPN, mas hoje, graças a Deus, eu não sou chefe de ninguém e eu sou apenas um comentarista. Eu vou dizer que acaba a rodada de Campeonato Brasileiro, qualquer rodada de futebol, o linha de passe é quase que uma obrigação religiosa para quem gosta de futebol. E assim, quando você tá ali na mesa, esquece. Pelo amor de Deus. Ô, Orlando, vou começar contigo. Brilhe. Já, então, minha pergunta vai nesse sentido. Você trabalhou no IG, você foi correspondente na Itália, mas você acabou trabalhando para imprensa internacional também, né? Você acabou fazendo algumas matérias para a RAI, para alguns jornais espanhóis. Eu gostaria de saber se existe uma diferença na questão de você lidar com jornalismo, na questão de como você passa a matéria, como você produz, como você espera o que o espectador quer ler, quer ouvir, e brasileiro, italiano, espanhol, você que circulou nesse meio aí. Eu te diria o seguinte: eu não posso te falar tanto da minha experiência como jornalista para esses outros veículos com os quais eu colaborei, né? Seja com Marca, para quem eu escrevi algumas coisas, Gazeta dello Sport uma vez, a RAI, eu fiz várias entradas na RAI durante a Copa do Mundo ali, para falar na época do Pelé, mas aí acabei falando da seleção também. Mas, claro, foram coisas muito pontuais e muito pequenas perto do que eu fiz já no Brasil. Então, do ponto de vista do profissional, eu não posso fazer tantas comparações. Agora, como consumidor, eu posso fazer inúmeras comparações, porque, assim, eu acho que eu, como vocês, consumo muito veículos internacionais. Imagino que vocês, sobretudo da Inglaterra, né, gostem de ler bastante sobre o futebol inglês, que é hoje a principal liga nacional do mundo e tal, mas existem diferenças muito claras. Então, assim, a mim impressiona, por exemplo, a Gazeta dello Sport, tá? Eu vou dar um exemplo. É um negócio impressionante, às vezes até exagerado, né? A qualidade dos textos, as referências a cinema, a personagens da literatura, que muitas vezes matérias sobre, sei lá, Sassuolo e Lazio trazem. Entendeu? Os caras vão começar um texto sobre Sassuolo e Lazio e era um domingo nublado naquela tarde que lembraria um filme de Antonioni, sabe? É um negócio muito louco, assim. Eles fazem meio que literatura, né? E até por isso, assim, eu nunca me senti apto a escrever em italiano, porque eu acho que, assim, como eles fazem essa coisa que não é uma escola de jornalismo diferente da nossa. A gente tem uma coisa mais americana, né? Objetiva, direta, tal, é, acho que assim, é o que a gente aprendeu, é o que a gente em geral faz nos veículos de comunicação. Claro, não estou falando de textos opinativos e tudo mais, que até hoje é o que eu gosto de fazer. Hoje eu não preciso mais escrever notícia e tudo mais. Mas acho que assim, essa é uma curiosidade, é um negócio muito diferente. Também vejo hoje, infelizmente, eu vejo que as coisas estão melhores lá do que aqui, entendeu? Mas a apelação é menor. Essa coisa da nossa, que eu chamo no Brasil de ditadura da contundência, do cara precisar ficar puto, com perdigoto, com a veia saltada, para ganhar uns cliques, para ganhar uns likes, tal, tem menos lá. Então eu vejo muito debate ainda em bom nível dos veículos de imprensa ali, de comunicação ali. Enquanto no Brasil, até mesmo os grandes veículos muitas vezes
acabam tomando mais esse caminho, essa obsessão de falar com o jovem, que às vezes parece que o jovem é retardado, e não é, entendeu? Eu acho que você tem que entender que, assim, você pode falar com o jovem de uma maneira inteligente, você não precisa usar todos os clichês possíveis e imagináveis, tal. Então, isso. E acho que, assim, para a Espanha especificamente, me impressiona o clubismo dos veículos, assim. Basta vocês pegarem a capa do Marca no dia que o Barcelona é beneficiado pela arbitragem. Nos diários de Barcelona, ainda mais, né? Sempre dizendo que o Real Madrid foi beneficiado, que o Barcelona. Eu acho uma loucura isso, assim, como que a imprensa esportiva espanhola se comporta. Ainda que, claro, você tem uma imprensa séria e muito correta, como é o país, por exemplo. Mas, enfim, eu estou te dando alguns exemplos, porque acho que a gente poderia ficar muito tempo aqui discutindo peculiaridades e particularidades das imprensas, né, de cada país, esportivas e tudo mais. Da Inglaterra, acho que eu nem preciso falar. A Inglaterra é legal, porque eu acho que o nível é bom, as perguntas são diretas, os caras não têm medo de falar com o técnico, com o jogador. Eles têm muitas vezes um humor fino ali, mesmo os ex-jogadores com um bom nível para fazer piada, para dar estocada. Claro que tem um ou outro que sempre acaba exagerando, saindo do tom, virando meio personagem, mas acho que na média a gente aqui passa por um momento de transição que a mim não tem agradado muito, eu confesso para vocês. Ô, Nick, vou contigo agora. Já para manter a mesma linha de pensamento, a mesma linha de base do que você tem dito, eu já comecei a acompanhar você após a sua chegada na ESPN. Eu lembro que quando eu comecei a acompanhar futebol internacional, foi por volta de 2008, 2009, eu era muito criança. E aí eu bati de frente com o que você acabou de falar para mim da mudança de linguagem. A ESPN ela veio com o jornalismo esportivo muito menos do vocabulário social mesmo, era muito termo técnico, era muito explicação sobre o que acontecia literalmente, e a cobertura do futebol internacional tinha muito envolvimento nisso. Eu queria saber de você como que foi para você chegar na ESPN depois dessa experiência sua com a Placar, depois de ter ido à Itália e voltado, e ter tido contato com os meios de comunicação europeus, e assim, para trazer isso para a gente e tornar isso, porque querendo ou não, para a gente que é brasileiro e acompanha o futebol internacional da maneira que você sabe que a gente acompanha, virou cultural. A gente consegue compreender nitidamente a crítica inglesa, o clubismo espanhol, a rigidez italiana, o quanto que eles são se não tá no nível deles, eles não têm perdão nenhum em falar, eles não têm perdão nenhum em criticar, em contestar. Então, assim, eu queria que você explicasse para mim como foi para você essa chegada na ESPN e trazer para a gente como que foi emocionalmente o contato de ter voltado ao Brasil depois dessa experiência. Então, eu vou te falar que assim, quando eu volto da Itália, eu volto para Placar, né? E a minha entrada na ESPN, Nick, ela é gradual, assim, ela acontece aos poucos. Na verdade, eu fui lá gravar um programa que chamava, agora eu tô com futebol no Loucos por Futebol, né? Que eu acho que não sei quantos de vocês conhecem, todos conhecem, pelo que eu tô Esse. vendo. Eu e o Rodrigo. E a Amy também, pô. Não, eu também conheço, eu também vou negar, não. Conheço porque meu tio é fã da ESPN desde criança. Então eu É. acompanhava sem saber, mas eu sabia os nomes pelo meu tio. Isso, e ali eu fui como um convidado, né? Era o PVC, o Marcelo Duarte, caras, o Celso Zelt, caras que eu conheço, com quem eu tinha trabalhado na Placar, inclusive, e tal. Então, foi um lugar em que eu fui muito à vontade, né? E talvez por isso eu tenha estado tão à vontade lá. E aí o Trajano gostou. E eu fui, assim, fui levar as cartas que eu escrevia para a Placar, né? Que a Placar escrevia para os clubes, porque a Placar, quando eu era moleque, publicava os endereços dos clubes. E aí eu escrevia pedindo brindes, pedindo coisas dos clubes, tal, enfim. Me levei as coisas que os clubes me mandavam. Foi um programa muito legal. Eu e o Celso cantamos o hino da Roma, aquelas coisas, né? E eu estava muito à vontade, de fato, acho que também por estar ali entre amigos, né? O PVC, o Celso, que eu conhecia melhor, mas o próprio Marcelo Duarte também. E aí o Trajano me chamou ali umas 2 semanas depois e falou, cara, porque eles tinham me convidado para chefiar o site lá. E essa época eu já estava no IG, na verdade. Quando eu fui gravar eu já não estava mais na Placar, eu já tinha ido da Placar para o IG.
e eles tinham me convidado para chefiar o site, e eu tinha chegado muito próximo de aceitar o convite, na hora H eu desisti. Até meio equivocado, acho que é a maneira como eu negociei como alguns jogadores de futebol fazem atualmente, tá? Não vou nem citar o Isaac, tá? Porque acho que para não mexer aqui com os brios de ninguém aqui. Mas então aí acabou que não deu certo e o Trajano foi legal e me chamou depois ali de algumas semanas e falou: não deu certo aquele negócio do site, de você vir para o site, mas o que você acha? A gente gostou muito de você no Loucos por Futebol. Você não quer? A gente está precisando dar uma renovada aqui. Você tem essa coisa com o futebol italiano. Você não quer vir aqui fazer? Chamava Bate-Bola com Assinante, era o programa que eram os fax que o pessoal mandava, tal. Você não quer vir aqui e a gente faz ali com você um teste uma ou duas vezes por semana e de repente você começa a comentar o italiano e assim começou, cara. Agora, eu vou te falar que assim, entrar na ESPN, cara, a ESPN para mim já era naquela altura e até um pouco antes o que a Placar tinha sido quando eu era moleque. Porque a ESPN assim, era o lugar em que o jornalismo era tratado muito a sério. Eu adorava aquele slogan "Informação é o nosso esporte", né? Que acho que era muito certeiro, muito preciso, a cara do José Trajano. Então, acho que tudo que o Trajano montou aquela redação muito à feição dele, sabe? Com as ideias dele, com a ideia do jornalismo e do conteúdo acima de qualquer outra coisa, do marketing, da imagem, da audiência. E era um período que isso dava para fazer isso. Talvez hoje não desse, entendeu? Fazer as coisas que naquela época o Trajano fazia eu não quero saber se o comercial vai gostar ou não vai gostar, se o marketing vai gostar ou não vai gostar, se a audiência vai gostar ou não. Ele fazia muito com a paixão que ele tinha pelo conteúdo, pelo jornalismo. Então, cara, era o melhor lugar para eu entrar. E eu te diria que até aquela minha ideia de que não quero trabalhar na TV porque a TV é um lugar de gente egocêntrica, em que as pessoas querem mais aparecer do que é, expor o seu conteúdo, aquilo não se aplicava à ESPN, tá? Então é assim, eu entrei no melhor lugar possível para trabalhar na televisão. E não à toa eu estou lá há 16 anos, porque eu acho que sim, muitas coisas mudaram. Eu não vou negar isso, tem muita diferença, mas diferença imposta até pela mudança de tempos, pela mudança de público, por uma geração que nasceu à luz do YouTube, dos influenciadores e que quer uma outra coisa. Isso aí não se discute, é que eu acho que dá para equilibrar as coisas mais do que elas têm sido equilibradas. Agora, não à toa, eu entrei naquela ESPN e estou ali, preciso fazer essas contas que eu sou péssimo, mas há 16, 17 anos de ESPN. Emi, sua vez. Não, o Jean me deu a deixa perfeita para a pergunta que eu ia fazer, né? A gente está aqui vendo você falando de uma forma até muito apaixonada pelo seu trabalho na ESPN, mas você começou lá no IG, né, falando de internet. E aí a minha pergunta, até para saber sua opinião, passa muito por isso. Você até já respondeu partes, em cima da pergunta do Orlandinho, que é assim: como que você está vendo esse movimento, né, de muitos jornalistas irem, né, para o digital, né? Como você está vendo o jornalismo esportivo digital muito calcado naquilo que você falou, tentar falar com jovens e aí usar figuras assim proeminentes da internet, né, YouTuber. E aí você falou uma coisa muito interessante também, né, do jornalismo italiano, pessoal, aquela coisa clubista, né, de chegar a subir às vezes. E como que você vê isso também, a questão do clubismo? Porque né, tenho uma visão particular que tem essa declaração de torcer para times. Muitos jornalistas antigamente não falavam muito para o time que torcia, e agora é declaradamente. E aí começa, às vezes eu acho que até um caça-clique. Então, assim, no resumo, como é que você está vendo essa nova onda, né, do jornalismo esportivo, principalmente no digital? Você que começou, inclusive, no digital, né? Fazer essa É, comparação de antes e agora, como que tá? pois é, hoje a gente é chamado, né, nós que estamos na ESPN desde os tempos do Trajano, da velha guarda, né? E eu falo, pô, desculpa, beleza, eu sou velha guarda, não nego, e tenho até orgulho de ser velha guarda, porque a velha guarda remete a essa turma, ao Trajano e companhia, então eu tenho orgulho de ser da velha guarda. Mas assim, eu sei também o quanto
existe uma forçação de barras, de achar que assim a plataforma requer um nível de conteúdo baixo, e não é verdade, obviamente. Eu acho que assim, o problema nunca está na plataforma. O problema não é se você está no YouTube, se você está no streaming, se você está na televisão, se você está no rádio, o que quer que seja. A questão, o que importa, o que deveria importar, assim, é o que você diz. E aí eu tenho que fazer uma distinção, até pegando essa segunda parte da sua pergunta, que é o que é jornalismo, né? E por jornalismo eu amplio esse leque, assim, acho que o jornalismo não é só a notícia, mas a análise da notícia, em tudo que a gente faz, né? A própria discussão de futebol, acho que dá para você fazer num nível legal, sem ser enfadonho, sem ser chato, sem ser mal-humorado. Então, acho que tem hora para brincar, mas tem hora que é para ser crítico. E para mim, esse é meu ponto. Eu acho que a hora para ser crítico no futebol. A hora para você ficar puto da vida e para você eventualmente dar uns socos na mesa e ficar com as veias saltadas, não é quando o teu time perde. Porque aí, desculpa, isso aí é completamente emocional. Isso é o papel, e eu não estou desmerecendo esse papel. Só acho que são coisas distintas. Isso é o papel do youtuber, do influenciador de clube. E beleza, se você quer isso aí, se você quer um cara para desopilar depois do jogo de futebol, abre o canal do teu influenciador preferido, vai lá, xinga os teus jogadores, xinga o teu técnico, que é um esporte nacional, divirta-se com isso, mas só não exija que quem faz o jornalismo, quem produz conteúdo, acho que de uma maneira mais racional, e esse para mim deveria ser o termo, e claro, além de racional, seria legal você ter qualidade, você ter embasamento, você tentar comunicar de um jeito legal, só não exija destas pessoas que fazem ou tentam fazer isso, que elas ajam de maneira alucinada, como o seu influenciador preferido de clube. Porque senão, cara, aí beleza, a gente então decretamos o fim do jornalismo esportivo, né? Muitas pessoas falam do fim do jornalismo, eu acho que basta a gente olhar para o Brasil recente, perceber que o jornalismo ainda é muito importante, é útil demais para uma série de coisas, inclusive para a manutenção da democracia. Então, não é nem, acho que assim, a questão não é o fim do jornalismo, mas o jornalismo esportivo, sobretudo, ele vive uma crise porque as novas mídias, que já nem são tão novas assim, trouxeram para muita gente a ideia de que falar de futebol tem que ser falar de futebol a respeito, né, de maneira apaixonada, trazendo o sentimento do torcedor. E eu acho que não precisa ser sempre assim. Existem lugares para fazer isso e existem lugares que você deveria querer, e acho que tem gente que ainda quer, e a audiência do Linha de Passe é um exemplo disso. Você deveria querer a racionalidade. Então, para de exigir, né, que o torcedor. Porque aí entra naquilo que você disse, assumir ou não o time. Eu, por muito tempo, evitei falar sobre isso. Aí chegou um momento que eu falei, quer saber? Assim, tá bom, virou, né? Assim, até porque hoje em dia a informação corre tão rápido que. Antigamente eu lembro que a primeira vez que os times de jornalistas foram divulgados em massa foi na revista VIP, que eles deram a lista de um monte de jornalista, meu nome estava lá e o time que torcia. E, e aí, assim, era um negócio que não chegava em todo mundo. A partir do momento em que você tem a informação corre tão rapidamente, obviamente, todo mundo sabe para que time todos os jornalistas torcem. E eu falei, eu não vou ficar aqui escondendo, até porque eu tenho a minha consciência absolutamente limpa de não ficar puxando brasa para o meu time ou não. E eu não tô ali, quer dizer, eu até brinco sempre que, cara, o que eu mais tenho bloqueado nas minhas redes sociais são palmeirenses. Porque os caras acham que eu sou um porta-voz e que eu preciso ficar ali defendendo o clube. Eu não vou dizer que um gol foi mal anulado se o gol foi bem anulado. Eu não vou reclamar de um pênalti que não aconteceu, porque, né, e a gente tem essa obsessão com arbitragem também. Então, assim, eu acho que é importante que as pessoas entendam que não é só trabalhar com jornalismo esportivo, não é só você defender o seu time. Aliás, não é você defender o seu time em momento algum. É você agir com racionalidade e tentando fazer um conteúdo, além de sério, o mais legal possível, sem ser chato, sem ser mal-humorado. Dani, vai lá. É isso, vou tentar não me perder na pergunta,
que eu mudei ela algumas vezes na minha cabeça, mas vou seguir uma linha aqui. Você falou da questão da mudança de comunicação, de geração, falou também da sua relação com a ESPN, com o futebol italiano. E o futebol italiano hoje, o campeonato italiano está sendo transmitido na ESPN, já teve momentos que não esteve, antes tinha e tudo mais. Tem uma bancada, não só você, mas Bertozzi, muita gente que gosta muito do futebol italiano, é um dos produtos da casa, mas a gente sabe que perdeu, né? Você mesmo falou da situação no off da seleção italiana, perdeu um pouco o protagonismo que O já teve em apelo. outros momentos, né? Uhum. Então, assim, queria saber, dentro da. Considerando que vocês são um dos canais que transmitem o campeonato e tudo mais, você tem uma bancada que gosta muito do futebol italiano, mas é um campeonato que veio perdendo forças. Eu mesmo, quando eu cresci, o auge já era a Premier League, a La Liga e o campeonato italiano já estava um pouco mais de lado. Como é que você tem essa relação de você com os companheiros da ESPN que também gostam muito do futebol italiano, a bancada do futebol do mundo, a gente claramente vê isso e tudo mais, com essa perda de protagonismo dos próprios clubes da seleção italiana ao longo desse período, como vocês veem, você sente essa perda do apelo dentro da própria ESPN do produto, e o que que você acha dessa da Premier League tá engolindo? A gente acabou de brincar do Isaac, o Liverpool pô, gasta um orçamento de metade da Série É. A. E como que os times italianos conseguem competir dentro dessa nova realidade, apesar de terem feito bons mercados até agora. O Napoli fez um mercado bem interessante, a Inter trouxe muita opção de ataque, mas estão esses dois Isso. lados. O lado do produto Tá, dentro da ESPN e o lado dos times italianos. tá bom. Eu vou responder por partes, então. Primeiro que, assim, acho que dentro da ESPN, é, você acho que definiu muito bem o cenário. A gente tem assim uma porrada de gente apaixonada pelo futebol italiano lá. Eu mesmo estava fazendo a Premier League no momento em que a gente compra os direitos do campeonato italiano. Eu alternava com o Marra ali. A gente fazia porque o Mauro tinha saído, era quem fazia. E eu alternava ali com o Marra, o Paulo Andrade era o narrador, e tal. E aí, quando chegou o campeonato italiano, eu falei, cara, assim, eu sou um cara que eu quero fazer, assim, o que adoro fazer as coisas com paixão. Talvez cada vez eu faça, assim, você tenha menos paixão ou você comece a ficar irritado com mais coisas na vida tal, e aí talvez você põe um pezinho para trás, né? Mas eu, assim, quando a ESPN comprou de volta os direitos do italiano, eu falei, cara, eu quero fazer o italiano. E aí já avisei a chefia, falei, olha. Eu quero fazer o campeonato italiano porque, enfim, eu tenho essa relação e mais do que isso, né? Eu, assim, eu sei que eu faço muito bem o campeonato italiano porque eu tenho um conhecimento histórico, porque eu tenho um conhecimento cultural da Itália, que eu acho que é sempre uma coisa que agrega demais as transmissões, você conhecer as músicas, as coisas, porque a região, qual a diferença, tal. Então, eu acho que isso tudo é legal demais para uma transmissão. E acho que é legal demais para a TV ter as pessoas que conhecem mais os contextos dos seus países para transmitir os jogos. Acho que a ESPN deveria fazer um esforço grande para que fosse assim. Pera lá, quem ama Portugal aqui? Entendeu? Ah, beleza, vai fazer Portugal. Quem ama esse, quem ama aquele, porque isso ajuda. Isso faz com que o resultado final seja melhor. Então, eu não me importei na época de deixar um campeonato com uma visibilidade absurda que eu continuo assistindo e acompanhando, obviamente, tanto quanto eu acompanho o italiano, eu não me importei porque, cara, eu queria trabalhar com aquilo, com o campeonato italiano, eu queria trabalhar com o que eu amo e com um país que eu adoro acompanhar, eu adoro ler a Gazeta dello Sport todos os dias, eu e o Bertozzi, a gente assina e lê a Gazeta todos os dias. Então, assim, tudo bem, vou aparecer menos, a minha visibilidade vai ser menor, isso talvez até me prejudique, e acho que talvez até de fato, profissionalmente, para o cara que pensa na carreira, no dinheiro, não foi uma escolha muito inteligente. Ah, fazer o italiano e deixar de fazer os jogos do inglês, que eu nem deixei de fazer num primeiro momento. Eu só tinha deixado de fazer os principais jogos que justamente eu revezava com o Marra. Mas num segundo momento eu passei a fazer os outros jogos que também na Premier League são muito bons, né? Você tem 3, 4 jogos grandes por rodada na Premier League. E depois, assim, é tanta gente querendo fazer a Premier League, é tanto gente babando de vontade e tal, que eu falei, beleza, meu, por mim eu faço 3 jogos do italiano no fim de semana e estou feliz. Então, não me. Essa briga eu não vou comprar porque realmente para mim não vai mudar tanto.
Então, acho que isso é um ponto que explica o porquê eu fiz isso. E acho que a gente hoje tem uma luta em glória lá, né? A gente, essa turma apaixonada, eu, o Bertozzi, o Nardini, que agora está fazendo espanhol também, mas é apaixonado, enfim, são muitos apaixonados. O Elton Serra adora futebol italiano, o Biratan Leal. Então, assim, a gente tem uma turma grande. O Antero que nos deixou era absolutamente apaixonado e tal. E a gente briga para que o italiano. Eu acho que a ESPN trata mal, às vezes, a competição. Eu falei isso, eu só falo isso aqui porque eu acho que assim, óbvio que a ESPN tem que dar prioridade para a Premier League e tal, mas eu já falei isso para os meus chefes e falo muitas vezes que a gente deixa passar boas oportunidades, como quando o Napoli foi campeão pela primeira vez. Acho que a gente tinha que ter feito um barulho monstruoso, enorme, tremendo, tinha que ter chamado Careca, tinha que ter repórter em Nápoles, porque aí vem a coisa especial que eu acredito que exista no futebol italiano, que é a torcida, que é essa coisa mais latina. E acho que vocês que acompanham a Premier League tão de perto hão de concordar comigo. Assim, é muito diferente, aquele monte de bandeira, de fumaça. Às vezes, as merdas também, né, que são muito parecidas com as nossas, porque aí tem mais briga, tem mais torcida organizada influenciando no clube e tudo. Então, assim, tem as mazelas, mas tem um lado muito espetacular, que são, né, as músicas antes dos jogos, durante os jogos, as ironias, as coisas. As torcidas são muito especiais na Itália, sobretudo quando os estádios estão lotados. E tem estado ultimamente, do Napoli, da Roma, do Milan, da Inter, tem sempre estado lotado. Então, é uma coisa para se aproveitar. E a gente acho que ainda não aproveita ao máximo. Acho que agora até, né, porque a- o campeonato italiano começa a passar em outros lugares também. Isso ajuda a popularizar. Isso é um negócio que vai também levar para outros públicos e não só o público da ESPN, não só o nosso streaming, entendeu? Então, na hora que você vai para o YouTube, na Casa TV ou no canal novo lá, X, né? Então, eu acho que isso ajuda a popularizar, mas claro, não vai chegar a ser a Premier League. E aí, assim, eu entro e faço uma crítica aqui ao que eu acho que é criticável na Premier League, que é o fato de que, assim, a coisa do fair play financeiro, de se importar com da onde vem o dinheiro, é para inglês ver na Inglaterra. É para inglês ver. A gente viu em todo o processo de permissão de aquisição do Newcastle, por exemplo. A gente vê nesse processo do Manchester City que eu não sei, eu não sei quando vai sair alguma resolução, se vai sair, se mais uma vez eles vão dizer que não, já passou muito tempo, já era, né, já expirou, como aconteceu, porque assim, ninguém discute o que o Manchester City fez. Ninguém nunca disse que as regras não foram quebradas. O que disseram é que agora já venceu o prazo para se punir e, portanto, eles não foram punidos. E agora estão lá com as 111 acusações, mas o dinheiro sempre vence na Premier League. E o dinheiro sempre vence em todo lugar, a verdade é essa, mas eu acho que o dinheiro sempre vence em diversos aspectos, né? Então a gente vê o Barcelona tendo que vender jogador, a gente vê o Barcelona tendo que se desfazer do Messi, por quê? Porque as regras de fair play financeiro da Liga Espanhola funcionam, existem. A gente pode ser crítico a uma série de coisas da Liga Espanhola, mas ali isso daí funciona. E na Inglaterra, me parece que tudo que foi criado para conter a entrada de dinheiro que não se sabe de onde vem, de origem duvidosa, de donos, né, cuja fortuna tem uma origem que a gente desconfia, e acho que nesse aspecto vocês estão até mais tranquilos, tá? Como torcedores do Liverpool. Mas assim, eu estou me referindo mais a outros clubes mesmo. É assim, cara, é tudo para inglês ver, não tem nada que impeça o dinheiro de entrar, independentemente de quanto se arrecade de fato. E gastar é isso, foram 3,5 bilhões de euros gastos nessa janela, é mais dinheiro do que o dinheiro de todas as outras ligas somadas. É uma loucura. O Liverpool foi, sim, o que mais gastou, com seu 500 milhão praticamente de euros, mas também é bom dizer que não é a natureza do clube, é um clube que, em geral, né, e acho que até por ter tido temporadas passadas em que acabou
não gastando tanto, fez esse movimento nesse momento, mas também com vendas importantes ali. Então, eu acho assim, a questão do dinheiro é uma questão que está aí, está colocada para o futebol mundial e europeu, mas acho que na Inglaterra o controle sobre esse dinheiro é menor do que em outras praças. Rodrigo, sua vez, né? Você que arquitetou este Zona Mista, brilhe. Bom, aproveitando aí o ensejo com relação ao romantismo, né, citado pelo Jean ao futebol italiano, esses dias até, Jean, eu estava, né, não basta a gente ter, né, esse nosso projeto, a gente tem grupos de futebol de WhatsApp e estava fazendo uma reflexão com o Diego e com um camarada que é mais antigo, deixar um salve pro Claudião, né? Eu falei, cara, eu acho que eu vi os últimos grandes camisa 10 italianos jogarem, que foi o Baggio, o Del Piero e, obviamente, o Totti, né? E assim, depois eu fiquei me perguntando, será que a Itália teve algum outro camisa 10 tão absurdo quanto esses três? Eu não lembro na história, cheguei pro Cláudio, que é um pouco mais velho, né? Ficou eu, o Diego e o Cláudio ali nessa resenha, nesse grupo, né? E aí, aproveitando né, o caminho do romantismo, queria saber para você, né, o que você pôde ver com relação ao futebol italiano e aproveitar também para saber um pouco da história da família de Jean Oddi e por que a Roma, né? Já que para a gente fechar com chave de ouro para entender, né? Eu, tipo, cara, me amarro nos seus stories quando você está no Olímpico. Eu falo, cara, fico viajando, falei, caraca, o Jean tá lá, cara, que loucura, deve ser muito maneiro, muito maneiro. Legal. Então, vamos lá. Bom, primeiro sobre os camisas 10, eu não gosto de falar de quem eu não vi, porque realmente fazer comparação entre os caras que eu não vi, eu acho que um cara que eu me lembro cuja qualidade, porque aí também tem aquilo, né, cara? Qualidade nem sempre significa o jogador ter o tamanho que ele teve. Quer dizer, muitos jogadores têm uma qualidade que acabam não tendo, mas assim, o Zola, Gianfranco Zola, né, que jogou tanto tempo no Chelsea também, é um cara que tinha uma habilidade absurda. Eu não compararia com esses três, mas acho que foi um cara de altíssimo nível. Outro tinha um potencial monstruoso, e acho que esse talvez alguns de vocês tenham visto bem. Bem não, mas uma parte, foi o Cassano. Mas o Cassano não era um camisa 10, né? Exatamente. O Cassano era mais atacante, tal. Ele não era esse típico camisa 10 que você citou, mas é completamente maluco, né? E não sei se vocês acompanham eventualmente as coisas que ele. Esse é um daqueles que volta e meia Fora fala da coisas caixinha, com. ele é fora da caixinha. Fala. Mas você sabe que eu, assim, eu tenho aversão a quem fala mal de pessoas ou faz críticas ou a tal da ditadura da contundência que eu falei, né? Só para aparecer, só para ter like. O Cassano é até um cara que eu acho que o que ele fala, ele pensa mesmo. Então, ele bateu boca com o Mourinho pra caramba aí nos últimos tempos, tá? Vai e volta. E o Mourinho sempre dando carteirada com os títulos dele e com a história dele e tal. E de fato, o Cassano na carteirada ele perde qualquer. Porque ele tinha uma capacidade enorme, mas foi um cara que não levou a sério a carreira dele, né, desportivamente, assim, do ponto de vista físico, e aí não treinava, não se dedicava, e aí, beleza, você vai dizer, pô, foi para o Real Madrid e tal, mas podia ter sido muito mais. Sobre a minha. Por que Roma? Essa é uma ótima pergunta, porque não tenho nenhum parente em Roma. Eu sou o primeiro brasileiro da família, né? Todos os meus parentes, tios, meus dois, né? Meu pai e minha mãe são italianos, tal, mas ninguém é de Roma. A minha família materna, que é a família maior, dos meus tios, do meu avô com quem eu tive contato, o meu núcleo muito querido ali, sempre muito próximo, é toda de Florença. Então, tanto que a Fiorentina, até por obrigação, eu torço pela Fiorentina quando a Roma não está envolvida, enfim, eu gosto que a Fiorentina vença, porque, enfim, é a família materna. O meu pai é de Gênova. Então, o meu pai é de Gênova, só que nasceu em Turim. Turim, acho que não conta, ele não seria torcedor nem do Torino, nem da Juventus, porque, enfim, ele é da cidade de Gênova, ali de uma cidade próxima de Gênova, então seria Gênova ou Sampdoria. Mas, cara, a verdade é que, assim, eu sempre gostei muito do futebol italiano, sempre acompanhei muito, mas não tinha essa ligação tão forte. Tinha uma ligação, alguma coisa com a Fiorentina, na época que eu era criança, do meu avô e tudo mais. E aí, cara, a Roma foi me pegando por várias questões, acho que juntas.
uniforme maravilhoso, né? Na minha modesta opinião, eu vou falar um dos mais bonitos do mundo para não criar, não ferir suscetibilidades, mas um uniforme sempre lindo. A relação com os brasileiros, que eu achava maravilhosa. Quando eu morei em Roma, isso foi em 2003, cara, a despedida do Aldair foi um negócio muito emocionante. O amor que eles tinham pelo Aldair, essa coisa do romano sempre tão intenso nas suas Um dos emoções. maiores da posição, diga-se de Sem passagem. dúvida. Você sabe, Rodrigo, que ele é o ídolo do Totti, né? Quando perguntaram para o Totti, ainda moleque, quem era o ídolo dele, ele falou o Sério? Aldair. Não É sabia não. Caraca, que maneiro, cara. um zagueiro, né? Quer dizer, o Que cara com a isso? qualidade do Isso Totti eu sabia. citando. Isso aí eu Caraca. sabia. É muito legal, assim, é uma coisa. E Porra. eu tive. Foi um ano de merda da Roma o que eu morei lá, mas assim. Teve pelo menos essa despedida do Aldair, com um monte de gente ali, com o Romário foi, por exemplo. Me lembro que foi uma despedida bonita e emocionante. E o romano tem isso, né? O italiano já é emotivo, chorão, né? Briga e se apaixona com a mesma intensidade, numa velocidade muito rápida e tudo mais. Mas o romano talvez tenha isso mais intensamente. Então, assim, tinha tudo isso, a relação com os brasileiros, tinha o uniforme e o Totti foi também determinante, porque para mim, cara, assim, é o modelo do que eu acho que o jogador de futebol com capacidade técnica deveria ser, assim, que é o cara que joga para o time. E é louco, né? Porque a gente está falando de um cara que é um deus em Roma. Eu nunca vi idolatria maior, não vivi de perto nenhuma idolatria maior aqui. Os romanos, os romanistas, mas senão os laziales ficam bravos, que os romanistas têm pelo Totti. Você anda pela cidade com muros pintados, com, né, músicos italianos fazem músicas se referindo ao Totti quando vão falar de Roma, porque de fato ele virou um símbolo, tá? Mas apesar de toda essa idolatria, esse culto a uma pessoa, ele era um cara de time. Para mim, as coisas mais geniais do YouTube, se você procurar, não são os gols do Totti, embora tenha muitos gols bonitos. Tem um compilado de passes de primeira. O passe de primeira, para mim, assim, é a coisa mais para o time que você pode fazer. Porque uma coisa é você dominar a bola, dar uma seguradinha, dribla dois, dribla três e solta a bola e beleza, apareci, me viram tal. Agora, você dá aquele tapa de primeira, às vezes de costas para o gol, às vezes você deixar os atacantes na cara do gol para fazer os gols, só dando um mínimo toque na bola, é uma coisa maravilhosa e isso sempre me encantou de uma maneira absurda. Então, de fato, a idolatria que eu tinha pelo Totti é um negócio muito grande, né? Ele tá aqui, inclusive. Cara, assim, acho que tudo isso foi somando, e aí, cara, você mora uma semana, um ano lá, a relação da cidade com o time te pega, porque você vai, tipo, você vai no, eu sempre digo isso, você vai no cemitério, cara, tem um monte de lápide com faixinha vermelha e amarela, sabe? Você vai na feira, as nonas de 80 anos estão falando sobre a Roma, cara. Então é muito legal isso, sabe? É um negócio que te emociona mesmo. E hoje eu vejo praticamente todos os jogos da Roma, talvez para desgosto do meu avô lá em cima. Para a gente ir para a última rodadinha de perguntas, porque o tempo infelizmente corre absurdamente. Ô, Jean, eu achei aqui, ó, a minha camisa da Itália. Como eu disse, Aham. ela está aqui. E você falou do Totti, eu ia perguntar exatamente isso, porque eu tenho uma trinca de ídolos. Eu vou dizer que tem um ali a mais, mas ele é treinador, que é o Klopp. Mas eu vi a despedida do Rogério Ceni, que é um dos meus ídolos, o meu primeiro ídolo. E exatamente essa qualidade do Totti o Rogério Ceni tinha. Era o cara do time. E era o cara que, quando ele parou, eu confesso que eu não chorei, mas eu me senti órfão. Eu falei assim: caramba, eu vi a carreira inteira do Rogério, eu vi as alegrias e as tristezas e ele tá indo embora. Depois eu vi o Gerrard, que eu vi a estreia do Gerrard, eu vi o primeiro gol do Gerrard, eu vi o Gerrard sair de Anfield sem ter ali o contrato renovado pela última vez, ele não jogou com o Klopp, e vi ali naquela despedida, eu falei, poxa, o cara que carregou o time no meio da lama, no meio do nada, às vezes só tinha ele no time, tá indo embora. E eu nunca tinha encontrado alguém que tivesse a mesma visão que eu sobre esses jogadores, jogadores de uma camisa só. Como o Totti fala, né? Jogador de uma malha.
Uhum. E quando eu vi você, eu assisti a despedida do Totti por sua causa. E eu achei, assim, eu olhei aquilo e eu falei, cara, o Jean, ele tá traduzindo o sentimento do adeus ao ídolo. Você viu a passagem do cara de humano para imortal. Você viu o cara chegar num ponto que, assim, pouquíssimos jogadores chegam. E, assim, vi algumas discussões na TV do pessoal que achava a Roma pequena, da galera que fica falando que o Totti é superestimado, que para mim quem fala isso não viu o Totti, então eu É, nem entro por... nessa discussão. Uhum. É bizarro isso. Mas é normal que Mas, as pessoas não tenham visto, né, o Totti, porque ele joga na sim, Roma, jogou a vida toda na Roma, de fato, e as pessoas sim. veem menos do que Milan, Inter e Juventus, né? E o Totti, ele tem aqueles predicados que o tornam maior ainda, que é dizer não. Ele disse não pro dinheiro, ele disse não para Isso. títulos que podiam vir por É, amor, por isso amor. aumentou o tamanho dele, né, também, Muito. muito na Roma. Dizer não para o Real Madrid, não é Sim, só o dinheiro, mas é não é ao Real Madrid, ao né? Real Madrid. E aí eu queria saber de você o seguinte, você trabalhando com futebol e vendo tudo isso, como é que você vê hoje a relação promíscua que existe dos jogadores com os clubes, até de jovens, que olham o clube brasileiro e não tem mais aquele sentimento de querer ser o ídolo. Ele quer jogar na Uhum. Europa, ele quer ir Champions League. Como que você olha e faz esse comparativo com o que a gente, com o que você viveu morando em Roma, acompanhando a Roma, depois aqui no Brasil, e vê agora os jogadores que a gente olha e fala assim: pô, esse moleque tem tudo pra ser ídolo, mas com 20 anos, ele já tá lá fora e a ligação com a camisa acabou. Como é que você enxerga esse movimento, sobretudo aqui no futebol brasileiro, que acontece todo dia? Então, eu acho que primeiro é inevitável, quer dizer, a gente falou do dinheiro quando falei da Premier League, mas o dinheiro manda em tudo hoje. O dinheiro mudou as fórmulas de competições legais, né? O dinheiro muda o número de participantes das competições. O dinheiro acaba mandando em absolutamente tudo. E hoje, quando você fala de muito dinheiro, você fala de muito dinheiro mesmo. Então, também essas diferenças acabam sendo maiores, né? O cara sair de um lugar para ir para o outro para ganhar realmente muito mais, sobretudo quando a gente fala de patamares América do Sul versus Europa. Ainda que o Brasil hoje esteja mais rico, vamos dizer assim, do que já teve em outros momentos. Eu acho que assim, o Totti já era uma exceção, muito exceção na época dele, como o Gerrard foi uma exceção também, né? No momento em que ele se despede, como o John Terry foi uma exceção, Maldini, já eram todos caras pegando, vamos dizer, um final de uma época que não sei se. Tudo bem, o cara que nasceu no Real Madrid, eventualmente no próprio Liverpool, tal, nos clubes com mais dinheiro, com mais condições, podem até passar a vida toda num clube, né? Às vezes a gente não entende alguns movimentos de mudar de ares, mas também dá para compreender. O próprio Luiz Dias, para mim, é uma coisa eu não- vou dizer que eu não entendi muito bem esse desejo dele, né? Enfim, ele vai para uma liga com menos visibilidade, as chances de ganhar Champions acho que continuam mais ou menos iguais, mas enfim, às vezes tem desejos pessoais ali que justificam. Agora, a gente realmente se iludir, o que eu acho que o máximo que a gente pode almejar numa era em que o futebol manda, o dinheiro manda no futebol em todos os aspectos, o máximo que a gente pode almejar talvez seja que passe a acontecer mais no Brasil, o que acontece muito na Argentina, que é o cara realmente voltar por amor, né? Como aconteceu com o Di Maria agora. E foi É, sensacional a volta dele, a entrevista e a emoção no gol dele de falta. tudo, tudo. Eu acho que na Argentina isso acontece há mais tempo, acontece bastante. Agora, o Brasil tem condições financeiras de trazer jogadores importantes e a gente vê jogadores importantes já voltando para os seus clubes de origem, né? A gente tem o Lucas no São Paulo, enfim, tem muitos exemplos que a gente poderia citar aqui, mas não é no nível que um Di Maria, por exemplo, abre mão quando ele resolve sair do Benfica para, né, depois de ter feito a Copa do Mundo que fez ali, para jogar no Rosário Central. Então, o máximo que eu vou almejar é isso, sabe? Eu não me iludo muito com essa coisa do
enfim, eu acho que as coisas vão se perdendo, infelizmente. Eu sou meio resignado em relação a isso. Eu brigo, eu encho o saco com a coisa do dinheiro mandar no futebol o tempo todo, inclusive na programação da ESPN. Eu não suporto a Liga Saudita, não suporto. Porque não adianta falar que os europeus sempre fizeram isso. Isso é uma bobagem. Você fazer essa comparação. Os europeus, sim, sempre tiraram jogadores da América do Sul por dinheiro, não tenho a menor dúvida disso. Mas daí a você comparar o futebol europeu e os clubes europeus e as suas tradições e as suas histórias com uma liga completamente artificial, né? Criada porque o papai resolveu distribuir o dinheiro entre 6 filhos e eles estou falando papai e filhos, não são pais e filhos, obviamente, mas resolveu dar dinheiro para 6. Ó, vocês 6 vão brincar, cada um com seu dinheirinho igual. Agora vocês, sabe, muito artificial. Eu acho que a coisa precisaria. O futebol carece de história, carece de tradições. Então eu acho que talvez daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, a gente possa estar falando da Liga Saudita como uma liga com um monte de coisa de história legal e de tradição e de história e tudo mais. Mas hoje, para mim, é um campeonato criado artificialmente, como são criadas artificialmente as cidades em muitos países do Oriente Médio. Emi, eu fecho essas perguntas contigo. Manda lá, brilhe, porque esse Zona Mista, de longe, melhor do nosso card aqui. Que honra. Eu tinha até uma pergunta fútil, mas nem vou fazer, já que é para fechar, vou fazer uma pergunta mais Pode fazer a importante. fútil, tá? A fútil é mais rápida, né? Eu respondo as Não, duas. a fútil é assim. Eu vou fazer as duas, aí você responde. É que eu adoro camisa de futebol, e você falou, né, que sua família é da Fiorentina, e para mim é uma das camisas mais É. bonitas do futebol italiano. Aí a pergunta fútil, assim, era qual camisa que você mais gosta, aproveitando a deixa aí do Diego, que veio com a camisa da Roma, mas a pergunta séria que eu quero fazer é que você está falando do dinheiro, e tem uma coisa que eu converso muito com o Diego. O Diego vai saber o que que eu vou perguntar. Você acha que o dinheiro aqui no Brasil, né, vai transformar a Liga Brasileira, assim, o Campeonato Brasileiro, os campeonatos, em blocos hoje, como é mais ou menos na Premier League, o pessoal fala, eu vou usar, eu não gosto muito do termo, mas é que ultimamente tem se usado muito espanholização, aí eu já vi o Rodrigo Campelo Uhum. falar de italianização, porque tem mais times. Você acha que o Brasil corre o risco de fato de acontecer isso? Ou é uma coisa mais de fases, né? Porque também eu já vi opiniões contrárias falando, não, mas teve a época do Palmeiras com a Parmalat, que aí passou, também teve a era da Trafic. É porque você falou uma palavra que para mim é muito importante, tradição. Você acha que os clubes brasileiros têm a tradição dos times será suficiente para combater o dinheiro, ou o Brasil também já já vai entrar nessa coisa de ter blocos de times cada vez mais consolidados e essa movimentação vai ser mais difícil, né? Então, eu acho que assim, tenta-se fazer muita previsão a respeito disso, e é difícil fazer essas previsões, porque a gente depende de vários fatores. Para mim, ponto um, é óbvio que os clubes com mais torcida, e aí estamos falando de Flamengo e de Corinthians, e quando as pessoas falam hoje de espanholização, que eu acho que é um termo que não tem absolutamente nada a ver. Elas falam de Flamengo e Palmeiras, porque são os dois times que têm se alternado na conquista de títulos dos principais, pelo menos. Ok, teve o Atlético, tem o Botafogo, mas em geral Palmeiras e Flamengo estão sempre ali. Eu acho que, assim, primeiro, se a gente for falar de potencial, é óbvio que os maiores potenciais são Flamengo e Corinthians. E eles são muito bons para a gente usar como exemplo, justamente para mostrar que tudo depende da gestão que cada um vai ter. Porque, de um lado, você tem um Flamengo que, desde a gestão do Bandeira, arrumou as suas contas, colocou a casa em ordem, começou a cuidar de tudo direitinho. O resultado esportivo nem veio na gestão do Bandeira, né? Não veio imediatamente porque no futebol às vezes é assim, mas na hora que você arruma a casa, na hora que você tem condição de contratar bons jogadores, pagar salário em dia, ter estrutura e tudo mais, uma hora o resultado esportivo vai chegar. Claro que a gente olha para o Flamengo, para as contratações e para a condição financeira e fala, meu, vai ser difícil alguém conseguir superá-lo neste aspecto, no aspecto de faturamento, de jogadores renomados, de elenco e tudo mais.
Mas o Palmeiras é a prova, né, de que muitas vezes um trabalho bem feito do ponto de vista da gestão esportiva é capaz de se igualar ou de até superar um time que tenha mais dinheiro. Então, acho que assim, aí a gente já tem dois exemplos. E o Corinthians é o exemplo de que, mesmo um clube com um potencial gigante, com o segundo maior potencial do país, porque ninguém discute isso, né? É óbvio que o Corinthians. Aliás, eu falava com o Fred Luz, que trabalhou no processo de reformulação do Flamengo e que estava no Corinthians até ser enxotado de lá. Ele dizia, cara, eu acho que o potencial do Corinthians ele é maior que o do Flamengo, apesar de menos torcida, por estar em São Paulo, onde o consumo, onde o dinheiro rola muito, em muito maior quantidade e tudo mais. E aí você olha para a situação do Corinthians. Não adianta dizer, ah, não, olha, foi campeão paulista, eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil. Não. Nós estamos falando do macro. Olha a situação do Corinthians. De dívida, de incompetência política, de incompetência de gestão e tudo mais. Então, assim, claro que se em algum dia todo mundo tiver bons dirigentes e todo mundo tiver ali para dirigir um clube de futebol com qualidade, os dois que têm muito mais torcida, eles tendem a se destacar, né? Eu estou falando de Flamengo e Corinthians. Ainda que Palmeiras, São Paulo, Vasco, também por torcidas muito grandes, por terem torcidas muito grandes, podem ali rivalizar. Mas hoje, assim, é muito prematuro a gente querer dizer, né, que vai haver espanholização, não existe, porque espanholização tem a ver, o termo espanholização tem a ver com direitos de televisão. Tem a ver com dois times ganharem muito mais do que os outros, e hoje isso até acontece, o Flamengo e o Corinthians ganham mais, é verdade, mas não é isso que está fazendo a diferença. Então não é espanholização. Eu acho que dois clubes se destacarem ou se consolidarem e outros não, pode acontecer. E tem um outro fator aí que eu acho que é preciso, eu falei muito da Premier League, mas a Premier League ela não, ela tem um monte de regras que, ao meu ver, elas acabam sendo meio relevadas ali no processo todo, né, de ver de onde vem o dinheiro, etc e tal. No Brasil não tem regra nenhuma. Então, no Brasil, o dono vem, e a gente viu exemplos disso, né? O dono vem, põe o dinheiro que ele quiser e ele está dentro do jogo, tá na regra, tá fazendo nada. O John Textor não fez nada de errado quando ele encheu de dinheiro no bota. Você pode discutir as outras coisas depois, né? Vender e o lucro fica para o Lyon. Aí é uma outra história, eu não vou nem entrar nesse aspecto. Mas assim, um grupo, como é o caso do Bahia, ou um empresário, como é o caso do John Textor, chegarem ao Brasil, colocar um saco de dinheiro no clube, é permitido? Então, também, como é que a gente pode dizer que a gente vai ter dois clubes se destacando se de repente, sei lá, o Grupo City resolve. Estou dando um exemplo que já existe, tá? Investir mais do que ele investe no Bahia, porque ele poderia investir muito mais do que ele investe, né? Do ponto de vista ali financeiro. Então, eu acho que está muito prematuro para a gente querer chegar a qualquer conclusão. Existem, a partir disso tudo que eu falei, uma série de constatações óbvias. A gente precisa ter o fair play financeiro aqui, sim, né? Em que modelo, em que moldes é uma coisa para se discutir. A gente tem clubes cuja gestão são gestões horrorosas. Eu citei o Corinthians, e o Corinthians dá para ir muitos anos para trás e continuar dizendo que essas gestões são sempre ruins e que isso muda muito, porque você pega o Palmeiras e é exatamente o contrário. Críticas à Leila, ao Paulo Nobre, ao Gagliotti, você pode ter, mas são três gestões já de alto nível que permitem ao clube estar no patamar que está hoje. Então, assim, cada um tem que olhar para o seu umbigo, mas acima de tudo, os clubes precisariam olhar também para o todo, é aquilo que a gente sempre fala, fazer a liga, criar as regras e tudo mais. Mas em relação a isso, Emi, outro ponto para o qual eu sou completamente resignado. Eu não acredito nesses caras olhando para o todo. Dirigente do seu clube olha única e exclusivamente para o seu clube no Brasil. Infelizmente, chega aquela hora que a gente não quer, mas que precisa acontecer, que é o final do Uhum. episódio. Eu tô aqui sem palavras mesmo, de longe o nosso melhor zonamista em termos de conteúdo mesmo. Meu time aqui tá de parabéns, que isso. Ô, Orlando, eu começo essa despedida contigo. Chegou a hora, infelizmente. Olha, eu já começo a despedida fazendo um convite. Eu, por exemplo, sou estudante de história, Daniel também é, Diego é entusiasta, Nick, Rodrigo.
provavelmente a Amy também, nunca entrei nesse assunto, mas a gente poderia fazer um episódio para falar sobre curiosidades, história do futebol italiano, falar sobre o derby della Capitale, sobre questões políticas envolvendo torcida. Acho que seria legal, Jean, se tivesse participar assim, ficar à vontade. Muito obrigado pela presença. Eu tenho uma camisa aqui da Lazio, que é o time de futebol que Olha eu, só, hein? que eu gosto, né? Que eu torço, Tava indo acompanho, tão mas eu bem, hein, gosto. Orlando? Mas aí, enquanto disso, eu pensei. Então, muito obrigado pela presença, foi Valeu, fantástico, valeu. uma hora de muito aprendizado e até a próxima. Ô, Dani, você que está direto de Liverpool, Daniel Abílio, avise Jean Oddi, agradeça a Jean Oddi pela presença hoje. É isso, agradecer também a todo mundo que nos ouviu. Você falou da despedida do Totti, e só eu não sou um cara tão emotivo com despedidas, mas eu chorei na despedida do Klopp, na do Gerrard, na do Fred, que tá aqui atrás de mim, que eu tava no estádio, e na da Roma, que eu não tenho qualquer ligação. Mas a do Totti foi pesada. E pra provar que. Vai parecer agora combinado, né? Mas pra provar que eu não tenho qualquer ligação, um grande amigo meu é torcedor da Lazio. E quando ele voltou da Roma, ele me Ó, trouxe um outro! Skol. E agora vai ficar parecendo que era combinado, mas não era. Era só pra Ô, provar Diego, realmente. você vê que os caras já estão em maioria aí, hein? Não, eu tô preocupado agora, porque só eu aqui com a Roma, poxa, que isso? Mas era pra comprovar como a despedida do Totti realmente foi um negócio sensacional. E agradecer ao Jean e torcer, ficar aqui meu agradecimento pelo trabalho, pelo papo, pelo futebol, pela hombridade com a gente aqui mesmo. E dizer que eu gosto muito do trabalho de vocês na SPN. Então, já que tem o termo velha guarda, espero que a velha guarda possa continuar aí por algum tempo, que a emissora precisa Legal, valeu. bastante. Valeu. Nick, por favor. É isso. Pessoal, só agradecer a todos nós pela oportunidade que nós nos demos ao direito de fazer o nosso público nos gerar, que é essa entrevista incrível. Jean, muito obrigado. Eu pessoalmente agradeço muito porque eu aprendi com meu tio e com as influências que eu tive na minha vida através de jornalismo, que jornalismo não é só notícia e educação. Você vai buscar aprender alguma coisa com o jornalismo, não importa se ele é esportivo, se ele é criminal, se ele é político, não interessa qual área, você vai aprender alguma coisa que você não sabia com alguém que está ali no foco, no contato direto com o que você está se interessando em saber. E você é um exemplo para mim como isso é, futebolisticamente falando, esportivamente falando, um critério saudável e direto. Eu não preciso, igual você falou, não preciso escutar algo de vocabulário chulo ou de maneira retardada para eu me conectar com aquilo. O formato técnico, o formato estudado, o formato analítico, ele cativa sim, ele nos convence sim, nos ensina demais. Então, muito obrigado. Muito obrigado a vocês por estarem com a gente. Obrigado aos ouvintes que, como o Orlando gosta de falar, é por vocês que a gente está fazendo, é por causa de vocês que a gente conquistou isso aqui. Um bom dia, uma boa tarde, boa noite, uma boa madrugada para o meu ouvinte favorito. E é nóis. Emi, sua vez. Não, só agradecer a você, Diego, pelo convite, aí o acolhimento dos meninos e a sua generosidade, Jean, de compartilhar não só aqui conosco, mas suas experiências. Eu sou a favor da gente fazer um episódio só para falar de coisas fúteis, mais legais sobre futebol. E aí, só te contar uma curiosidade, Jean, eu virei amiga do Diego porque tem uma foto autografada do Michael Owen em meu nome, e ele, assim, é apaixonado pela essa minha foto. Foi assim que a gente ficou amigo, descobrimos essa paixão em comum, né, em relação ao Liverpool. Até contei essa história num episódio dos meninos, mas agradecer a audiência aí do Somos Liverpool e mais uma vez agradecer você, Jean, e os meninos aí. É legal. Aliás, eu não te respondi a pergunta fútil. Não é clubismo, mas eu até expliquei, né? Que a camisa mesmo, o uniforme da Roma foi um dos motivos, um deles que fez com que eu virasse o torcedor do jeito que eu virei da Roma. Então, é clubismo? Talvez seja, mas enfim, a camisa da Roma é muito linda. Dificilmente a Roma faz uniforme feio. Eu confesso que eu nunca vi. Os uniformes da Roma, pra mim, são os mais lindos. Ô, ô, Rodrigo, você que logo mais completa mais uma primavera, que presente de aniversário adiantado, hein? Agradeça ao Jean Oddi, por favor.
É isso, muito obrigado mais uma vez, Jean. Valeu mesmo aí pela resenha sensacional. Já estava aqui no back-office aqui com a equipe, já falando, cara, sem dúvidas, acho que é o nosso melhor ZM. Acho que a conexão com tudo, com o enredo que se tornou aqui nessa resenha hoje foi sensacional. Gostaria de agradecer do fundo do meu coração pela participação, pela generosidade, pelo carinho, né, pela forma que vem me tratando, desde quando, né, começamos a trocar mensagens ali, me atendendo super bem. Gostaria de dizer também que a gente é basicamente uma filial dos canais ESPN, porque, né, o Rafael Prat já colocou aqui com a gente, né, o Dom, que foi o último, né, lá atrás, um dos primeiros foi o João Palomino, já resenhou com a gente aqui também. Então, assim, a gente está sempre buscando o pessoal justamente da ESPN, porque são profissionais da onde a gente gosta. O Marra, né, a gente tem vídeo com o Marra. Quando você prestar atenção, quando você estiver, né, passando por lá e ver o Marra falando, não, deixar um salve pro pessoal da Somos Livres. Eu tô sempre perturbando o Marra no Twitter lá. Marra, fala, dá um salve pra gente. Aí ele, um salve pro pessoal da Somos Livres. Sempre atende a gente também. Então, assim, muito obrigado a todos vocês, né? Fica aqui o nosso convite para um retorno, assim que tiver com mais tempo, possibilidade, tiver de férias, quem sabe. Pô, Rodrigo, eu tô de férias, se quiser colar aí, rolar um bate-papo de novo, foi legal, eu curti, a gente, pô, tá sempre, né, as portas estão sempre abertas para você, para todo mundo, né? Gostaria de agradecer aos nossos ouvintes, né? Espero que vocês curtam, vocês compartilhem, né, com a gente aí esse momento que foi maravilhoso perante a presença do Jean. Valeu mesmo, Jean, por tudo. Obrigado. Legal. Valeu, Rodrigo. E parabéns, né? Não sei se é amanhã o teu aniversário, mas parabéns. É semana que vem, tá chegando, é semana que vem. Tá bom, tá chegando. Então tem alguns dias ainda. Tem Parabéns alguns dias. adiantado. Então. Valeu, obrigado, cara. Valeu. E eu tenho que agradecer muito aqui, porque hoje, um dia que eu até mandei para o Rodrigo, mandei aqui no nosso grupo do podcast, recebo uma comunicação da Apple Podcast, que só nos tem em áudio e não em vídeo, já que em vídeo é só no Spotify e no YouTube, de que nós estamos fixos desde o início do ano como um dos podcasts de esporte mais ouvidos da rede deles. Então, para nós, que somos um projeto independente, é muito gratificante poder chegar nesse tamanho e ver quem está do nosso lado nessa brincadeira toda de podcast, desse mundo digital. E saber que nós falamos de futebol aqui de uma forma diferente do que todo mundo está acostumado, nos traz aqui à mesa Jean Oddi, é mais gratificante ainda. Jean, eu só tenho a agradecer, eu já falei antes, eu fico aqui ligeiramente emocionado. A sua crônica da despedida do Totti é uma das coisas mais lindas que se tem, né, de crônica esportiva. Eu tenho isso daí salvo no meu telefone. Talvez Quero te eu te agradecer peça demais. então, viu? Porque eu Pô, não sei se eu tenho mais, porque cara, o meu blog da ESPN desapareceu, então talvez eu te peça isso. Eu vou dar uma olhada, senão eu você me tenho isso manda. guardado. Eu tenho Tá isso. bom. Pega depois o meu número com o Rodrigo, porque eu tenho isso daqui. Faz parte de um acervo que eu gosto, porque você é minha referência para isso aí. Então, eu tenho muito a agradecer. Obrigado por você ser o profissional que é. Obrigado por todos os comentários que você fez até hoje na TV, nos blogs, nos jogos. E eu espero sinceramente que você volte aqui ao nosso podcast muito em breve para falar de coisas aleatórias do mundo do futebol, porque você agrega demais. Do fundo do coração, muito obrigado. Legal. Obrigadão, Diego. Obrigado por todas as palavras. Obrigado a todos vocês pelas perguntas legais. Foi um papo bacana mesmo. Não estou falando por falar, não. E fico feliz de ter aceitado o convite, porque foi um episódio bem legal mesmo. Um abração para todo mundo aí. Eu, Diego, aviso vocês que se não tiver futebol do Liverpool, se não tiver conteúdo de Liverpool, fique atento, porque tem um Zona Mista pintando em qualquer agregador que você queira, desde que você siga o podcast aqui da Somos Liverpool. Eu, com o coração lotado, gigantesco e feliz, deixo os meus conhecidos. Beijos no coração e fui!